Fala galerinha, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Aí na página 16 da apostila, acompanha a leitura comigo, ó. Dança. Dança, dois pontos. A arte do movimento. O corpo humano é tridimensional e ocupa um determinado espaço. Quando utiliza o espaço com movimentos, pode ampliar sua capacidade de expressão. O movimento está diretamente ligado ao tempo e ao espaço. É como se o corpo fosse um lápis que riscasse um traço invisível pelo espaço. A dança é utilizada para entender o próprio corpo, celebrar, divertir, socializar e expressar ideias e sentimentos. Bom, agora um pouquinho da dança ao longo do tempo. Ao longo dos séculos, a dança foi incorporando novas funções e sentidos. Na Europa do século XIX, a dança era usada para narrar histórias. Nos espetáculos de balé clássico, apresentados nos grandes teatros, o público conhecia uma narrativa contada pelos movimentos dos dançarinos. E aí a gente vê uma imagem da apresentação, de uma apresentação de balé na cidade de Moscou, na Rússia. Tá? Bom, gente, assim, o balé é um espetáculo, né? Um espetáculo que tem um repertório, são mais assim, de apresentação num grande teatro, né? Que retrata aí um conto, uma história por meio da dança. E muitas companhias e escolas de dança fazem releituras dessas variações. Então, por exemplo, tem um professor de balé clássico chamado Sérgio Lobato, que ele ajuda a gente, nós professores, a entender um pouco mais e conta pra gente como que se dá esse repertório, né, do balé. Então, por exemplo, o balé, ele surgiu aí no século, mais ou menos no século XV, né? 1401, mais ou menos, a 1500. Mas as variações do repertório, das histórias, só foram montadas e ensinadas durante o século XIX, tá? Mais ou menos aí de 1800 a 1900. Por exemplo, o coreógrafo Jean-Georges Noverre, que é considerado o criador da modalidade de narrativa em forma de dança, por ter revolucionado aí, vamos dizer, os tradicionais espetáculos, tirando fora as recitações de poesias, que eram muito comuns, né? E substituindo pela dança. Então, por exemplo, o balé, que a gente chama de balé de repertório, que é aquela dança de balé que conta uma história, que veio do francês ballet d'action, né? É um espetáculo que conta uma história através de coreografias divididas em atos, ou cenas, né? Como se fosse uma peça de teatro mesmo. E que ajuda aí a construir a linha temporal da história, da narrativa, né? Que são características aí similares a, como eu disse, a uma peça de teatro. Bom, a diferença entre os dois é que o balé, ele traz um elenco que se expressa apenas com o corpo, tá? Então não tem voz, né? Não tem voz humana, enfim. Então, para criar uma apresentação, no caso de balé de repertório, é necessário uma produção de cenário que ajuda
a ambientalizar a plateia, né? Como se fosse o cenário de um teatro mesmo. Os figurinos são super importantes também, né? As roupas, que traz essa personificação dos personagens. Então os bailarinos são verdadeiros personagens ali, né? São atores da dança. E também com coreografias para, de repente, uma apresentação solo de um bailarino, né? E o grupo de balé, né, que dançam, no caso, em conjunto, traz, evidentemente, além de contar uma história, traz, evidentemente, uma sincronia e uma harmonia, né? Tem que ter, né? No caso, o professor Sérgio, como eu falei agora há pouco, ele explica que o corpo de balé é o que representa a categoria e estilo de uma companhia, tá? Então, sem o corpo, sem ele, não há balé de repertório. Ele sempre diz isso, né? O professor. E as apresentações mais famosas de balé de repertório são o Lago dos Cisnes, Gisele, o Quebra-Nozes, Dom Quixote e por aí vai, né? A Bela Adormecida e muitos outros. Essas variações, ela vem recebendo ao longo do tempo novas adaptações das companhias de dança, mas até hoje todas são apresentadas com as músicas originais daquela época, tá? O professor Sérgio, ele conta que para dançar uma variação de repertório é preciso que o bailarino tenha assim uma técnica adequada, lógico, né? Condições físicas, evidentemente, conhecimento da obra, né? E dos estilos. Ele diz assim que abre aspas, a minha dica para quem deseja participar de repertórios é fazer aulas, trabalhar arduamente, ouvir seus professores e cuidar do físico, diz o Sérgio, né? Bom, a história, vamos dizer assim, dos grandes balés de repertório, como por exemplo o Lago dos Cisnes, que foi criado em 1877, é uma história muito interessante, muito bonita, onde a princesa Odete, ela foi enfeitiçada pelo feiticeiro Rothbart, que a transformou em cisne durante o dia, só retornando à forma humana durante algumas horas da noite. Então, ao sair para a caça noturna, o príncipe Siegfried, ele avista a encantadora Odete e ele se apaixona por ela. Aí ela fala sobre o feitiço que existe sobre ela, né? E aí revela que aquele lago onde ela mora é habitado formado, aquele lago, pelas lágrimas da sua mãe. Olha só, a tristeza da mãe dela de vê-la naquela situação. Somente se um jovem, no caso um homem jovem virgem, se casar com ela, jurando fidelidade eterna, ela poderá se libertar. Se ele a trair, contudo, ela permanecerá como cisne para o resto da vida. Aí na noite seguinte, o príncipe ele recebe alguns convidados de sua festa de aniversário e 6 princesas são apresentadas para ele, onde ele deverá escolher uma para ser a sua futura esposa. Mas ele já estava extremamente apaixonado pela Odete, né? Então o príncipe ele recusa todas as meninas, todas as princesas. E aí surge então o feiticeiro disfarçado,
ao lado da sua filha, Odile. Ele queria, o feiticeiro, que o príncipe casasse com a Odile, a filha do feiticeiro. E, seduzido por sua semelhança com Aldete, que ele faz a Odile se parecer muito com Aldete, o príncipe declara amor e fidelidade a Odile. Bom, esse plano diabólico ele é então revelado e o príncipe sai em busca do seu verdadeiro amor, que é a Odete, que, sendo consolada por suas amigas, ela tem que morrer, a Odete, tem que morrer antes do amanhecer, ou será eternamente cisne. E o príncipe, ele implora o seu perdão. O feiticeiro então aparece sob a forma de um grande pássaro e ataca o príncipe e mata o príncipe. Bom, aí a Odete e o príncipe se jogam no lago antes de morrerem, né? O príncipe ferido ainda se joga no lago antes de morrer para poder ficar unido pela eternidade com o seu grande amor, né? E assim concretiza o amor dos dois. Então essa é a história do famoso balé, né? Lago dos Cisnes, tá? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Valeu!